Boa noite. No Jornal Band Minas de hoje, a repercussão da morte do candidato à presidência, Eduardo Campos, aqui no estado. E veja também. Irmãos suspeitos de estelionato são presos na capital. Por envolvimento em trotes, aluno é expulso e outros 3 são suspensos pelo FMG. Bebê morre em acidente. Batida entre 2 caminhões e van deixa outras 5 feridas. Mesmo após suspensão, houve novamente protesto em Belo Horizonte. Veja agora, no Band Minas. E nós abrimos esta edição com um desastre aéreo que matou 7 pessoas hoje em Santos, no litoral paulista, entre elas o candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Essas imagens que nós vamos ver agora mostram a dimensão da tragédia. Chovia no momento do acidente. A aeronáutica informou em nota que o jato particular decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá, em São Paulo. Quando se preparava para o pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave. A bordo do avião estavam 7 pessoas que morreram na queda. 6 vítimas do acidente que moravam na área onde o avião caiu foram para a Santa Casa de Santos e não correm risco de morte, segundo o hospital. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, se pronunciou sobre a morte de Eduardo Campos e decretou 3 dias de luto na capital. Vamos acompanhar o que ele disse. Trata-se de uma grande perda para a vida pública do país. Eduardo Campos foi uma das gratas revelações da política brasileira nos últimos anos. Em todos os momentos da sua trajetória, Eduardo sempre se revelou um intransigente defensor da democracia e um gestor eficiente, moderno e dinâmico, em especial à frente por 2 mandatos do governo de Pernambuco. A morte de Eduardo Campos, sem dúvida alguma, empobrece não somente o debate na sucessão presidencial, mas também a necessária e permanente discussão sobre os rumos que o país precisa tomar, independentemente do que seria o resultado eleitoral. Neste momento de profunda tristeza e pesar, não só como amigo e colega de partido, mas como cidadão brasileiro, me associo à dor da sua família e das demais famílias, prestando a minha total solidariedade. Eduardo Campos era cidadão honorário de Belo Horizonte. Esta prefeitura decreta luto de 3 dias para honrar a memória deste grande brasileiro. Vamos rever agora o dia em que Eduardo Campos recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte no último 5 de maio. Em terras mineiras, um dos compromissos do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, foi em Nova Lima, na região metropolitana, onde ele se encontrou com empresários de vários setores e ministrou palestra durante um almoço. Estamos hoje há exatamente 5 meses de uma decisão importante que o Brasil tem pela frente. Eduardo Campos recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte na Câmara Municipal. A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Lacerda. Vários políticos em Minas e no país lamentaram a morte de Eduardo Campos. Os candidatos à presidência Dilma Rousseff, do PT, e Aécio Neves, do PSDB, afirmaram que o país perdeu um dos mais talentosos políticos e um grande brasileiro. O governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, disse que ele deixará um legado marcado por um desejo transformador. O candidato ao Senado e ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, afirmou que está chocado com a notícia e manifestou pesar aos familiares do político. O candidato a deputado federal pelo PSB de Minas e presidente do Atlético, Alexandre Calil, publicou no Twitter que perdeu um amigo e o Brasil perdeu um grande líder. E aqui comigo no estúdio, o editor de política do Grupo Bandeirantes em Minas, Carlos Lindenberg. Realmente mais uma tragédia, né, Lindenberg, no mês de agosto. Boa noite. Boa noite, Monique. É uma tragédia, né? Um agosto, mês de desgosto, né? Como diz o ditado popular. Em agosto, para você ter ideia, foi o suicídio de Getúlio Vargas, foi a morte de Arraes, avô de Eduardo Campos, foi a morte de Juscelino Kubitschek, foi também a renúncia de Jânio e agora a morte de Eduardo Campos. Realmente, agosto marca de modo fatal a política brasileira.
E houve uma coincidência, né, com a morte do avô de Eduardo Campos. No mesmo dia, você disse, né? No mesmo dia, no dia 13 de agosto, né? E Eduardo Campos assimilou muita coisa do avô. Aos 21 anos de idade, ele começou a trabalhar com o avô como chefe de gabinete. O avô Miguel Arraes, o legendário Miguel Arraes, governador de Pernambuco, o Eduardo foi trabalhar como chefe de gabinete dele. Então tinha muito do avô nele, né? Na trajetória política dele, né? Na personalidade dele, provavelmente, né? Você que o conheceu, né? Muito jovem, não foi isso, Lindenberg? Eu conheci o Eduardo aqui em Belo Horizonte, quando o Nilton era governador do estado, ele esteve com o Nilton, e aí eu o conheci, anos depois eu estive com ele algumas vezes, até recentemente eu estive com ele, e ele lembrava de uma frase do Arraes, que o Arraes disse para o Nilton Cardoso, que o Nilton Cardoso havia rompido os punhos de renda da política mineira. Uma frase que, inclusive, marcou muito Eduardo, sempre que encontrava comigo, ele dizia isso. Olha os punhos de renda da política mineira. Ele aprendeu com o avô o que fazer e o que deixar de fazer, porque o Arraes era um sertanejo meio grosseiro, digamos assim. Eduardo não, era um moço de gestos elegantes, educados, uma voz firme, uma boa figura. Muito obrigada, Lindenberg. Daqui a pouco você volta aí com mais informações dessa trágica morte. Pois não. 2 irmãos foram presos hoje na capital por suspeita de estelionato. Os irmãos Amarildo Garcia Simões de Oliveira, de 43 anos, e Leandro Garcia Simões de Oliveira, de 34, foram apresentados na delegacia da Polícia Civil em Betim, na região metropolitana. As fichas criminais dos suspeitos mostram que não é a primeira vez que eles são indiciados por crimes como estelionato e falsificação de documentos. E por falar em documentos falsos, a polícia apreendeu com a dupla cartões de crédito, carteira de identidade, carteiras de trabalho, contra-cheques e comprovantes de residência em nome de outras pessoas. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a denúncia surgiu de um cartório. Eles tentaram fazer a autenticação de um documento de uma dessas vítimas aqui em Betim, num cartório, né? Desconfiando da demora na autenticação desse documento, ele evadiu do local. E a partir das filmagens do local e com os dados da vítima que estavam sendo usados, começaram a investigação e conseguiram localizar esse indivíduo. De acordo com as investigações, os 2 irmãos atuavam há pelo menos 2 anos. Eles teriam obtido cerca de R$200 mil com os golpes, que eram praticados principalmente contra oficiais das forças de segurança pública. Porque até a facilidade do empréstimo, né, para esses tipos de servidores, eles falsificavam às vezes a própria funcional do servidor. Então chega com um contra-cheque lá, às vezes de um policial, com a funcional e tudo, esse empréstimo, ele conseguiu um empréstimo mais rápido. Este policial civil que pediu para não ser identificado é uma das vítimas do golpe. O empréstimo em nome dele tem atrapalhado a compra de um imóvel. Descobri que o meu nome está no Banco Central com a restrição de grupo de risco, né, que eu tento agora tentar tirar, sanar, para depois conseguir fazer um empréstimo. Este bombeiro também foi lesado pelos irmãos. Segundo a vítima, que preferiu não mostrar o rosto, o golpe só trouxe dor de cabeça. Demanda tempo, custos. O militar ele precisa de ter uma liberação do comando para essa finalidade. Então, isso realmente é dispendioso, é estressante. Um adolescente de apenas 13 anos foi baleado no bairro Lagoa, na região norte de Belo Horizonte. A única testemunha também se tornou o principal suspeito. O primo da vítima estaria junto com o adolescente na hora que teria ocorrido o disparo. A mãe do suspeito contou que estava ao telefone com o filho quando ouviu um barulho parecido de um tiro. E ao perguntar o que teria acontecido, ele relatou que o primo teria sido baleado. Nessas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostra os familiares do garoto sendo amparados pelo médico. A mulher na maca, que seria a mãe da vítima, também teve que ser medicada. A vítima de 13 anos foi trazida para esse hospital 2 horas após ser baleada. Com um tiro na cabeça, foi direto para o bloco cirúrgico e permanece internada em estado grave. A polícia militar só ficou sabendo do fato porque foi acionada pelos próprios funcionários do hospital. A única pessoa que estava no fato, no momento, é o primo. Entretanto, a gente não pôde levantar nenhuma informação com relação a isso. Vai ficar a cargo da Polícia Civil fazer a investigação e levantamento. Sem provas concretas, o rapaz foi liberado pelo delegado.
A seguir, maior produtor de cachaça do país é preso. E ainda novas manifestações causam transtornos na capital. Os detalhes daqui a pouquinho. Jornal Band Minas.